A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós agora e sempre. Amém. Baseado no Evangelho do dia, queremos refletir sobre o seguinte tema: a grandeza está no servir. Que Deus abençoe esta mensagem no coração e na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs na fé, amigos no Senhor, congregados da Congregação Concórdia, queridos irmãos lá da congregação da Igreja de Nova Odessa, queridos irmãos de outras congregações do Distrito Paulista, bem como de mais lugares, tanto no Brasil quanto também fora, de amigos e irmãos que nos acompanham dominicalmente nestas transmissões. Saúdo a todos na paz de Deus. A viagem a Jerusalém está chegando ao seu final. Jesus caminhando à frente, conforme um pastor oriental caminhava, guiando o seu rebanho. Em seguida, aparentemente em dois grupos, vinham os 12 discípulos, apreensivos, ainda bastante pensativos, com os ensinamentos que eles haviam escutado de Jesus para com o jovem rico e depois as explicações que o Salvador lhes tinha dado em lugar reservado. Depois vinham outras pessoas indeterminadas, talvez pressentindo que alguma coisa espetacular, quem sabe, aconteceria. Foi quando pela segunda vez Jesus chamou os 12 à parte e lhes revelou em termos claríssimos os desagradáveis fatos que aconteceriam lá em Jerusalém. Gentios e judeus se uniriam nesta enormidade de crime. Os judeus para condenar, os gentios para executar, como acompanhamos antes na bela história contada pela professora Elaine, em parte. Pois, meus ouvintes, Marcos, o evangelista Marcos, ele registrou 3 ocasiões distintas em que Jesus predisse os seus sofrimentos e a sua morte. Esta é a terceira. Ela é particularmente importante porque é a interpretação do próprio Senhor Jesus acerca da cruz. Jesus enfatizou aqui que a sua morte seria voluntária. Anteriormente ele havia dito e falado, descrito, de uma forma um tanto passiva. Isto é, que ele seria traído, que ele seria rejeitado, que ele seria morto. Mas agora ele afirma categoricamente que o Filho do Homem havia vindo não para viver, para servir, mas para ser servido. Mas para servir, não para viver simplesmente, mas para dar a si mesmo pelos outros. Havia vindo prioritariamente não para viver a vida aqui, mas havia vindo para dar a sua vida em resgate de muitos. Conforme o apóstolo Paulo mais adiante vai escrever a Timóteo dizendo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo, o homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Isto nos ensina que nós não somos capazes de assegurar a nossa própria libertação. E também nos indica o valor pago pela nossa redenção.
Como o apóstolo Pedro escreveu depois, que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. E tudo isso implica que, tendo sido adquiridos por Cristo Jesus, nós agora pertencemos a Ele. Como Paulo dirá a Tito, foi Jesus Cristo quem deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Mas parece que os discípulos não captaram muito bem o significado destas palavras de Jesus, pois naquela caminhada rumo a Jerusalém, não se manifestou, não houve mais manifestações sobre as reflexões que Jesus tinha feito sobre aquilo que iria acontecer com ele lá em Jerusalém. Mas uma transição brusca no texto interrompe este silêncio. Ecoa no ar um pedido ambicioso. Este incidente, aliás, ilustra muito bem o perigo de se preocupar com insignificâncias pessoais numa hora quando acontecimentos de imenso valor e alcance espiritual são iminentes. Tiago e João, irmãos, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Mestre, nós queremos lhe pedir um favor. Solícito, como sempre, Jesus lhes respondeu: o que vocês querem que eu faça para vocês? Enquanto Jesus seguia concentrado na sua árdua missão de Cordeiro de Deus, preocupado com a sua paixão e morte em benefício de todos os pecadores, eis que os seus discípulos olhavam para as coisas do mundo e envaidecidos suplicaram: quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino, deixa um de nós sentar à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus retrucou: vocês não sabem o que estão pedindo. Os dois irmãos deram uma resposta tão ignorante quanto fora o seu pedido. Então Jesus despertou os dois destes seus sonhos ambiciosos, alertando-os que eles enfrentariam lá em Jerusalém tempos difíceis, sofrimentos, perseguições, martírio. E além de frustrar a esperança destes dois irmãos, Jesus ainda lhes advertiu que esse negócio de conceder privilégios para uns em detrimento de outros faz parte da lógica dos poderosos deste mundo. Mas no reino de Deus não existe este tipo de concessão. Os outros discípulos ficaram indignados. Ficaram indignados com Tiago e João e manifestaram aquele ciúmezinho que é bem próprio do ser humano. E esta ambição dos dois despertou uma forte indignação no coração dos 10. E Jesus, então, ao invés de repetir as explicações do propósito de sua morte e ressurreição, Jesus aproveitou o momento para lhes dar uma bela lição sobre a humildade e a importância do servir. No reino de Deus, o importante não é aquele que domina, mas é aquele que serve.
E esta é a marca do próprio trabalho desenvolvido pelo Salvador Jesus. Marca esta que deveria ser também daqueles que se identificam como seus seguidores. A proposta de Jesus é libertar-se da ambição do poder e encaminhar-se por ações dominadas pelo espírito de amor e de justiça. Os discípulos não entenderam a grandeza desse ensinamento ali, mas Jesus sabia muito bem que eles um dia chegariam a ter clareza sobre isto, pois mais adiante Jesus lhes falou assim: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, esse lhes ensinará todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu disse. É que no mundo as coisas não funcionam assim. No mundo terreno as coisas são diferentes. E lá estava o governo romano, com todo o seu poder, com toda a sua pompa, mantido por milhões de escravos, sem o direito a nada, subjugados ao fio da espada. Os discípulos sabiam também da crueldade de Herodes, que mandara cortar a cabeça de João Batista. Depois eles conhecerão Pilatos, que mesmo sabendo da inocência de Jesus, o entregará para ser crucificado. Após o Pentecostes, eles verão que Herodes Agripa I, para agradar os judeus, perseguirá terrivelmente os cristãos e matará a Tiago. Este Tiago que agora está desejando um lugar de destaque ao lado de Cristo no céu. Mas entre vocês não pode ser assim, disse Jesus. A grandeza de alguém no reino de Deus não depende da quantidade de pessoas sob o seu comando, e também não depende da quantidade de bens que compõem o seu patrimônio. Grande diante de Deus é aquele que, por amor ao seu Senhor, está disposto a ajudar e servir ao seu próximo. E ao falar assim, Jesus não está pensando num serviço forçado, num serviço de escravo, não. Ele pensa em serviço filial, feito em liberdade, em gratidão, com alegria, em amor, sendo Ele próprio o ponto de referência, pois Ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida, para salvar muita gente. Que grande demonstração de amor e de serviço mostrado pelo nosso Senhor. Para resgatar a humanidade e ter todas as pessoas reconciliadas com Deus, Jesus entregou voluntariamente a sua própria vida. Sofreu a humilhante morte na cruz para perdoar todos os nossos pecados e fazer de nós novas criaturas. Inspirados por este gesto maior de amor e de serviço, devemos nós agora também gastar-nos alegremente servindo aos outros. Mas precisamos reconhecer que o ser humano, ele gosta de ser privilegiado. O ser humano gosta de ser aplaudido. Isto vem da nossa natureza humana corrompida, esta preferência pelo ser servido e não pelo servir. E isto revela que o pecado está inato em nós, em cada um de nós, e a vaidade humana sempre quer nos elevar acima do que realmente nós somos. E isto não é bom. Não é bom
porque nos faz esquecer que toda a nossa suficiência vem de Deus. Quando Tiago e João se colocaram diante de Jesus, a oposição entre eles ficou bastante evidente. Jesus havia vindo para dar e servir. Eles queriam receber e dominar. Pois, meus ouvintes, estas mesmas escolhas nos desafiam ainda hoje. Primeiramente, há a escolha entre a busca de si mesmo e o sacrifício de si mesmo. No quesito egoísmo, o pedido de Tiago e João realmente foi infame. A sua oração foi uma tentativa de inclinar a vontade de Deus em direção a eles. Ao passo que a verdadeira oração envolve uma sujeição da nossa vontade à de Deus. Em segundo lugar, há a escolha entre o poder e o serviço. Eles perguntaram a Jesus se eles poderiam se assentar ao lado dele lá no céu. Onde eles estavam esperando se assentar? No chão? Não, jamais. Certamente eles queriam o melhor dos tronos. O mestre daí lhes advertiu e lhes ensinou que a nova comunidade de Jesus, ela está organizada sobre um princípio diferente: serviço e não poder, humildade e não autoridade. E em terceiro, há a escolha entre o sofrimento e a segurança. Ao deixar a sua casa e seguir Jesus, Tiago e João haviam se tornado andarilhos. Teriam eles se arrependido de ter saído do seu confortável lar? Pois, em resposta à pergunta de Jesus, eles afirmaram que poderiam compartilhar de seu cálice e de seu batismo, pensando que Jesus estava se referindo aos privilégios de um banquete messiânico. No entanto, Jesus estava se referindo ao seu sofrimento e ao caminho da cruz. Tiago e João cobiçaram honra, poder e segurança, enquanto Jesus oferecia sacrifício, serviço e sofrimento. Com suas palavras dramáticas, entre vocês não pode ser assim. Jesus indicou que há comunidades distintas no mundo, com dois sistemas de valores diferentes. O símbolo de uma é o trono, o poder. O da outra é a cruz. Tiago e João aprenderam a lição. Após o Pentecostes, eles vão até se regozijar quando serão açoitados por causa do nome de Jesus. Eles entenderam finalmente que a grandeza está no servir. Jesus deseja seguidores que sejam luz do mundo e sal da terra. E o método que deve caracterizá-los é justamente o servir. Num mundo doente e em prantos no qual nós vivemos atualmente, beirando ao caos com esta pandemia do coronavírus, como nós estamos nos sentindo agora, após esta grande lição de Jesus? Alguém disse o seguinte: Jesus tem muitos seguidores
que querem reinar com Ele, mas nem todos estão dispostos a carregar a cruz. Muitos com Ele querem se regozijar e festejar, poucos com eles querem jejuar. Todos querem ser servidos por Jesus, mas nem todos querem servi-lo ou imitá-lo perante os seus semelhantes. Meus queridos irmãos e irmãs, todos nós estamos cientes de que não é o momento de abraçar. Não é o momento de abraçar. Porém, lembremos-nos que nunca foi tão importante acolher. E como diz o provérbio, quem ajuda o próximo leva Deus no coração e a bondade no peito. Repito, quem ajuda o próximo leva Deus no coração e a bondade no peito. Que Deus, Espírito Santo, nos conserve humildes de espírito, ousados na tarefa de testemunhar e eficientes no servir ao nosso próximo. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.